Olá, gente querida! Hoje é domingo, o dia do Senhor, dia da nossa Páscoa semanal, dia de repousarmos, de permanecermos em família, de participar da Santa Missa, de ler muito mais a Santa Palavra de Deus, de rezar juntos em comunidade. É um dia tão bonito, o dia do Senhor. E o texto do Santo Evangelho desse domingo verdadeiramente é maravilhoso. João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e ali se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos na liturgia desse domingo, deste 17º domingo do tempo comum, portanto estamos exatamente na metade do tempo comum, na metade do ano litúrgico. Nós encontramos na primeira leitura um milagre feito pelo profeta Eliseu. No Santo Evangelho, este sinal, este milagre feito por Jesus. E na segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos o sentido eucarístico. Qual é o sentido da Eucaristia? O sentido da unidade. Vamos então meditar sobre a fome da humanidade, sobre o sinal que Jesus realiza e sobre o significado dele. Para começo de conversa, podemos dizer, certamente vocês perceberam, o texto do Evangelho de hoje começa com Jesus no monte e termina com Jesus no monte. Isto é, o monte é o lugar do silêncio, é o lugar da solidão plena de comunhão, porque é a solidão de Jesus em Deus. Diante de todas as tentações e diante de todas as adversidades, Jesus sobe o monte. A partilha da missão, a partilha dos grandes desafios que ele vive cotidianamente, tudo isso é partilhado no monte, na intimidade com o Pai. Então vamos encontrar no Evangelho essa relação entre Jesus no início, no monte, Jesus no final, no monte. Vamos ver o que aconteceu no meio. Mas antes, comecemos dizendo uma palavra sobre o 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44.
Eliseu, nos capítulos 4, 5 e 6, ele realiza 7 milagres. No início do capítulo 4, o milagre do óleo abundante na ânfora daquela mulher pobre. Depois, a mulher sunamita, que engravida em idade avançada. Depois esse menino morre e Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita. Depois, o milagre da comida envenenada. Uma sopa envenenada que iria matar todo o grupo, toda a comunidade. E Eliseu, jogando farinha, consegue eliminar o veneno. O milagre da multiplicação dos pães, que é o da primeira leitura de hoje. O milagre da cura do sírio Naamã, leproso. E, finalmente, no capítulo 6, até o versículo 7, o milagre do machado encontrado nas águas do Rio Jordão. No fundo, a palavra de Deus está querendo dizer que Eliseu é um profeta poderoso e reconhecido por Deus. O milagre de hoje é exatamente este. Ele faz com que 20 pães de cevada alimentem 100 pessoas. É esta a proporção. 20 pães para 100 pessoas. E a frase bonita que Eliseu repete para o seu servo: dá ao povo para que coma. Ele recebe o presente, alguém traz pães de cevada e trigo novo, mas a resposta de Eliseu é: dá ao povo para que coma. Numa palavra, o profeta percebe que a multidão faminta, abandonada, é também tarefa nossa, é responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade com a fome do mundo. Ao mesmo tempo, isso revela a presença amorosa de Deus, a proteção e a providência divina na vida deste homem, que é um homem de Deus. Esta primeira leitura é uma porta de entrada para compreendermos o texto do Santo Evangelho. Jesus está do outro lado do Mar da Galileia, portanto em território pagão. E este milagre do pão, no capítulo 6 de João, é o quarto sinal que Jesus realiza. Há uma grande multidão, uma multidão faminta e ao mesmo tempo desejosa de ver milagres. A multidão se move claramente pelo interesse, de forma muito pragmática. A multidão quer que Jesus cure os seus doentes e encha a barriga das pessoas pobres e famintas. A multidão age pelo interesse e pelo pragmatismo. Isso não é muito diferente em todas as etapas da história. Mas Jesus está no monte, isto é, na intimidade com o Pai, fugindo exatamente das tentações do sucesso. Jesus poderia ser um milagreiro famoso, mas ele nunca quis utilizar-se da religião para manipular as pessoas. O contexto é a proximidade da festa da Páscoa. Recordem o que acontece na festa da Páscoa. Israel come pães sem fermento, exatamente para recordar da libertação do êxodo da casa da escravidão. O pão comido é símbolo da liberdade. E quem come este pão deve estar pronto e preparado para caminhar, para marchar pelo deserto. Recordemos de Êxodo capítulo 12. Em Êxodo 12, quem come o pão pascal deve ter os pés calçados, deve ter os rins cingidos e o cajado na mão. Isto é, deve estar pronto, deve estar preparado para marchar e enfrentar a dureza do deserto. E isso, na verdade, é o risco e a aventura da liberdade. Vendo então a multidão faminta e abandonada, Jesus começa um diálogo com Filipe.
Jesus quer perceber qual é o nível de compreensão que os discípulos dele têm. Jesus então pergunta: como vamos fazer para alimentar essa multidão faminta? A resposta de Filipe ainda coloca o acento no dinheiro. Filipe diz: nem 200 denários de pão seriam suficientes. Um denário é uma diária, uma jornada de um trabalhador. Coloquemos, por exemplo, uma diária de um trabalhador braçal hoje, R$100. Então multiplique isso por 200, nós teríamos uma soma de R$20.000. Jesus está dizendo: nem R$20.000 seriam suficientes para dar um pedaço de pão a toda essa multidão faminta. Aparece então outro discípulo, André. A proposta de André já vai noutra direção. André diz: Jesus, tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar esta multidão de 5.000 homens? A multidão é de 5.000 homens. Percebam, lá em Eliseu, eram 20 pães de cevada para alimentar 100 pessoas. Aqui são 5 pães de cevada para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. De propósito, João quer nos apresentar a imensa grandeza e a imensa superioridade de Jesus em relação a Eliseu. Há também 2 peixes. Muitos estudiosos dizem que 5 pães de cevada, que eram os pães dos pobres, a presença do menino, não é um adulto, é um menino que era desprezado, que não tinha muita seguridade social no tempo de Jesus, o menino que não tinha voz nem vez, não podia dar testemunho, não era muito apreciada a palavra das crianças no seio da sociedade de Israel, que era uma sociedade eminentemente patriarcal. Os adultos e, sobretudo, os idosos é que tinham muita força e muito poder. Percebam que a solução do problema da fome daquela multidão vem de um menino, com 5 pãezinhos de cevada, a comida dos pobres, e 2 peixinhos. Os estudiosos então chamam a nossa atenção para esse elemento simbólico. 5 mais 2 são 7. Então, de algum modo, há comida. Comida que precisa ser abençoada. Comida que precisa ser compartilhada. Comida que precisa receber de Jesus a potência de Deus para se tornar fruto de vida. Jesus então pede que todos se sentem, a relva naquele lugar. De algum modo aqui encontramos um motivo muito bonito na Sagrada Escritura, nos livros sapienciais especialmente. No monte, Deus oferece um banquete com ricas iguarias. É o banquete da sabedoria. A sabedoria prepara o seu banquete e nos convida a participarmos dele. Jesus pede que todos se sentem, nós somos convivas, nós somos convidados para o banquete do reino de Deus. No versículo 11 aparece talvez a coisa mais bonita e mais profunda do ponto de vista teológico. Aqui aparece a estrutura eucarística desse texto de João capítulo 6. São 3 verbos muito importantes. Jesus tomou os pães, Jesus deu graças e Jesus distribuiu. Esses 3 verbos compõem a estrutura eucarística no Novo Testamento. De algum modo, o evangelista São João está dizendo que esse milagre que Jesus realiza é, de fato, prefiguração da ceia eucarística. Elementos fundamentais da ceia eucarística estão presentes no texto. Finalmente, Jesus pede que sejam recolhidos os pedaços. Aqui nós temos 2 leituras possíveis. A primeira, do ponto de vista muito prático. Jesus não gosta de desperdício. A nossa sociedade do consumo, a nossa sociedade da ostentação, infelizmente, é uma sociedade do desperdício. Jogamos fora muito alimento e muitos estão famintos, abandonados, precisando da nossa solidariedade. Jesus então quer nos dizer: não podemos negligenciar o cuidado com o alimento. É preciso compartilhá-lo. É preciso ter solidariedade, empatia, compaixão e misericórdia pela fome do mundo. E por isso, Jesus é contrário a todo tipo de desperdício.
Mas há uma outra leitura, que é uma leitura teológica. Sobraram 12 cestos cheios. 12 na Bíblia é símbolo do antigo Israel, mas é símbolo também da nova aliança, é símbolo da igreja. É um modo de dizer que a igreja nasce da Eucaristia. A igreja faz a Eucaristia, mas a igreja também vive, nasce e se reanima na força eucarística. Quais são as reações da multidão? Imediatamente a multidão diz: verdadeiramente, este homem é o profeta esperado. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, ali se trata do profeta. O profeta e o Messias são mais ou menos sinônimos. Então Israel espera um profeta semelhante a Moisés. Jesus não é simplesmente um profeta semelhante a Moisés, é muito mais do que Moisés. Mas há essa promessa tão bonita lá no livro do Deuteronômio: um dia virá um profeta semelhante a Moisés, terá o mesmo espírito de Moisés. Jesus é muito mais do que esse profeta. Mas eles reconhecem na atuação de Jesus o cumprimento dessa promessa do livro do livro do Deuteronômio. Deuteronômio 18, 18. E finalmente dizem: queremos fazê-lo rei. Por que eles querem fazer Jesus rei? Porque sabem que ao fazê-lo rei, teremos um rei que dará água, comida e cuidará da fome, da doença, das necessidades imediatas da população. O que Jesus faz? Ele não cede a essa tentação. Ele não quer ser um curandeiro milagreiro com fama no meio do povo. Os milagres que Jesus realiza são sinais de uma realidade muito maior. Por isso que ao final Jesus se retira novamente ao monte. Ele nos ajuda a superar todo tipo de imediatismo, todo tipo de pragmatismo, para termos uma relação nova, profunda, bonita e existencial com o Deus da vida. Para concluir, eu diria, a segunda leitura de hoje, da carta aos Efésios, capítulo 4, nos dá o verdadeiro significado teológico dos elementos eucarísticos que aparecem na liturgia de hoje. Paulo está preso, prisioneiro do Senhor. Ele primeiro exorta, admoesta a comunidade de Éfeso a viver de acordo com a vocação à santidade que foi recebida de Deus. Nós somos vocacionados para a santidade e para o amor. É preciso então viver segundo essa vocação. E aí ele passa a dizer elementos fundamentais que compõem a espiritualidade eucarística. Viver com humildade e com mansidão, suportando-nos mutuamente na paciência e no amor. Viver na unidade do Espírito. Viver à luz e à sombra do vínculo da paz. Por quê? Veja que elementos tão bonitos de unidade, de comunhão, de teologia profundamente eucarística. Porque há um só corpo, isto é, a igreja. Há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, que é Pai de todos. Aqui está a base fundamental da teologia batismal e também da teologia eucarística. Numa palavra, parafraseando aquilo que disse o Papa São João Paulo II há tantos anos: fome de pão, não. Fome de Deus, sim. Fome de mistério. E saciados por Deus, pelo mistério de Deus, pela Eucaristia, pela força que provém da fé, nós devemos no mundo ser presença amorosa, de solidariedade, de partilha, de empatia e de misericórdia, para que a fome do mundo, a miséria do mundo seja superada pelo amor e pela solidariedade. Isso nasce da Eucaristia. É assim que nós estamos nos preparando para o 18º Congresso Eucarístico Nacional que vai acontecer em Recife no próximo ano, de 12 a 15 de novembro. Coloque já na sua agenda. De 12 a 15 de novembro em Recife, Olinda, 18º Congresso Eucarístico Nacional, cujo tema é Pão em todas as mesas. Não somente o pão material da vida, mas
também o pão eucarístico para saciar a fome de Deus que está no coração da humanidade. Um abraço a você. Deus o abençoe, o proteja e o guarde. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.